Bom, agora que acabou a apuração do primeiro turno das eleições, eu queria falar um pouco sobre o quadro eleitoral, como é que ficou aqui em São Paulo e principalmente em Guarulhos. Bom, em São Paulo, o José Serra, do PSDB, vai disputar novamente a prefeitura com o Fernando Haddad, do PT, que disputa pela primeira vez. Bom, a diferença do Haddad para o Serra foi uma diferença muito pequena. O Serra teve 1.844.000 votos e o Haddad 1.770.000 votos. Então eles vão disputar a prefeitura de São Paulo. No caso da prefeitura de São Paulo é complicado porque o Serra ele já foi prefeito uma vez, ficou 2 anos e saiu para governador. Agora ele diz que vai ficar os 4 anos, mas enfim, quem conhece um pouco do modo Serra de governar sabe muito bem que ele é um cara extremamente perigoso e autoritário. Não que o Haddad não seja, mas enfim, de vez em quando é preciso mudar a prefeitura para não criar vícios, né, numa única administração. Vícios esses que são criados em Guarulhos, né, o qual eu gostaria de falar um pouco melhor. Em Guarulhos, o candidato Sebastião Almeida, ele já é prefeito daqui de Guarulhos e está tentando a reeleição. Ele foi para o segundo turno para disputar com o Carlos Roberto. O Almeida, que é do PT, teve 49,65% dos votos. Quase que esse cidadão vai direto, né, é eleito direto em primeiro turno, como foi a eleição passada. Ele foi eleito direto no primeiro turno. O Carlos Roberto, que é do PSDB, teve quase 29,5% dos votos. A grande questão é, o Almeida, ele herdou a prefeitura do Eloy Pietá, que é do PT, e que fez um bom trabalho, principalmente nas regiões mais afastadas do centro, na periferia, né? Ele fez, sim, a construção de biblioteca, o Adamastor, construiu escolas e creches, principalmente nas periferias. Então, os bairros mais afastados recebeu uma certa infraestrutura dele. O Almeida, muito pelo contrário, né, ele pegou aquilo que o Eloy fez e ficou empurrando com a barriga. Por exemplo, o plano de carreira dos professores da Prefeitura de Guarulhos foi elaborado ainda na gestão do Eloy. E o Almeida até agora não cumpre. Aliás, ele não cumpre nem com a Lei Nacional do Piso, que é federal, quem dirá com o próprio plano de carreira da Prefeitura de Guarulhos. Outra coisa que o Almeida fez foi partidarizar a prefeitura. Então todos os setores da prefeitura é ocupado por alguém do PT ou coligado ao PT que trouxe votos, né, e que traz votos ao partido. Um desses exemplos é o vereador, que era o secretário de Educação, o professor Moacir, né, ele que é professor de História, mas desculpa, na minha opinião esse camarada estudou num boteco, porque ele é político, ele partidarizou a Secretaria de Educação, colocou os professores contra a parede, cerceou a liberdade de expressão, ou seja, você não pode falar a verdade da prefeitura, e falar a verdade eles entendem que é falar mal. Aliás, por falar mal, nenhum dos senhores vereadores ou do prefeito revogou o estatuto dos funcionários públicos da Prefeitura de Guarulhos, aquele bendito artigo que é chamado a Lei da Mordaça, em que os profissionais da Prefeitura de Guarulhos, os concursados, não podem falar ou dar entrevistas de modo pejorativo contra a Prefeitura. Agora, o que é modo pejorativo? É falar a verdade? Falar a verdade é falar mal da prefeitura, falar da politicagem, falar da cerceação, falar da falta de opinião dos funcionários da prefeitura é falar mal? Bom, os outros candidatos à prefeitura de Guarulhos não tem muita opção, né? Na realidade é isso que acontece. Tem o Almeida, que foi para o segundo turno, o Carlos Roberto, que é do PSDB, um empresário aqui da cidade, que responde a alguns processos, inclusive trabalhistas, mas enfim, também foi para o segundo turno. O Wagner Freitas, que é um candidato do PP, aquele que utiliza o chapéu de boiadeiro, que acha que vai administrar uma fazenda. Aliás, Guarulhos parece mesmo uma fazenda. Não que eu esteja chamando o povo de gado. Tá, eu estou chamando de gado. O Geovino Cândido, do PV, ele que
que sucedeu o Neftales, né? Depois que o Neftales foi casado, aí o Jovino, que é do PV, assumiu a prefeitura de Guarulhos e um dos departamentos que ele menos investiu foi na Secretaria do Meio Ambiente. Bom, o Alan Neto, que tem aquela musiquinha irritante que quem é de Guarulhos conhece, né? O Alan Neto, ele ficou primeiro, segundo, terceiro, quarto, ficou em quinto lugar, ainda bem, porque ninguém merece o Alan Neto, que era o presidente da Câmara dos Vereadores, que responde também por alguns processos de corrupção, ser candidato e prefeito de Guarulhos. Ninguém merece. O problema é que daqui 2 anos vai ter eleição para deputado estadual e aí a gente vai ser obrigado a engolir aquela musiquinha de novo. Por fim, veio o Ederaldo Batista, do PSOL, com apenas 4.871 votos. É uma pena, porque o PSOL é um partido que está nascendo. Aliás, o PSOL, para quem não conhece, são aqueles que foram expulsos do PT por falar a verdade, quer dizer, por falar mal, por discordar do PT, eles foram expulsos e fundaram então o PSOL há alguns anos atrás. O Ederaldo, que também é professor de História, né, concorreu à Prefeitura de Guarulhos com 4.871 votos. Infelizmente, Guarulhos não conseguiu eleger nenhum vereador. Pelo menos em São Paulo agora haverá um vereador do PSOL. E o Joel Paradella, que é do PSTU, também não conseguiu muitos votos, apenas 1.447 votos, né? Ficou em último lugar aqui nas eleições em Guarulhos. Agora, um lugar em que a chapa do PSTU e do PSOL fez sucesso foi no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, a professora Armanda Gurgel, que foi da coligação PSTU-PSOL, ela foi a mais votada, com 32 mil votos. Talvez é uma coisa para que se pense, né? Juntar a oposição para que haja realmente uma oposição. Porque senão a gente vai ficar para sempre com PT, PSDB e os seus coligados. Como vereador aqui em Guarulhos, a situação é horrenda, porque nada mudou. A prefeitura continua na mão do PT, a Câmara dos Vereadores continua na mão do PT, pouquíssimos são da oposição, então ficou assim. O Eduardo Soutur, que é um cara que eu escuto falar desde quando eu era criança, foi o mais votado. Provavelmente vai acabar sendo o presidente da Câmara ainda por cima, né, que é do PSD. Em seguida vem o professor Auriel, do PT, Elmer Japonês, o Moacir, esse que eu acabei de falar, sabe? O secretário municipal de educação, o que acabou com os planos de recuperação, né? Coincidentemente, eu não posso afirmar nada porque eu não tenho provas, mas assim, faltou merenda nessas épocas em algumas escolas. Algumas contas de telefone não foram pagas e algumas escolas ficaram sem internet. Agora, dinheiro para ficar com essas musiquinhas irritantes e para ficar poluindo a cidade com plaquinha e santinho, não faltou dinheiro. Tá aí, está eleito. João Barbosa, do PRB, o professor Rômulo, do PT, o Gileno. Você tem noção do que é o Gileno? Para quem não conhece o Gileno, imagina um cara que adora dar churrasco para a comunidade. Pois é a única coisa que ele faz como vereador, dar churrasco para a comunidade. E foi eleito com 5.502 votos. Haja churrasco e cerveja. O Guti, do PV, Zé Luiz, do PT, João Darcio, do PTN, professor Jesus, do PDT, Toninho, da Farmácia, e por aí vai. Edmilson Souza, Americano, Lamé, Eduardo Barreto, Toninho Magalhães, que é outro que eu escuto desde quando era criança, Paulo Sérgio, Verinha Souza, Romildo Santos, Genilda, professor Samuel Vasconcelos, Pezão, do PT, Marcelo Seminaldo, Geraldo Celestino, Pastor Anistaldo, Vitor da Farmácia, Heleno Metalúrgico, Daniel Soares, Doutor Alexandre, o dentista, e Doutor Laércio Mendes. E por fim, Gilvan Passos, Ramos da Padaria e Luiz Mato Grosso. Esses são os nobres vereadores de Guarulhos pelos próximos 4 anos. Alguns vereadores de longa tradição, como a Heloísa Cordeiro, a Adriana, a Silvana Mesquita, não foram eleitos, graças a Deus. O que mostra uma pequena mudança, mas assim, não adianta trocar 6 por meia dúzia, porque aqueles que estão no partido e são coligados, eles continuam lá. Então sempre haverá um aspone, uma mesinha sobrando, né? Sempre haverá uma secretaria sobrando, e essa galera que trouxe votos terá o seu cargo nas secretarias e na prefeitura. O que é terrível, porque não se contrata as pessoas pela competência, e sim pela quantidade de votos que ela consegue para o partido. Bom, é melhor os senhores preparar a camisinha, porque
pelos próximos 4 anos, a Prefeitura e a Câmara dos Vereadores vão continuar. E eu não poderia deixar de citar uma célebre frase de Eça de Queiroz: os políticos e as fraldas devem ser mudados frequentemente pela mesma razão.